Bom, agora é hora da gente entender aí o teste CGI, que seria o terceiro exemplo postado junto com os arquivos disponíveis para download, que vai orientar a gente a entender um pouco melhor essa questão do CGI, como é que o CGI envolve. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir lá o arquivo compactado. Dentro dele tem uma pasta compactada também chamada htdocs.zip. Lá dentro tem dois arquivos HTML, a gente pode partir pelo cgi.htm. Então a gente copia ele, vamos colar ele aqui na área de trabalho, só para a gente começar a entender esse HTML, ver o que ele faz. Bom, esse HTML, no caso, vou abrir ele com um bloco de notas para a gente dar uma olhada no código-fonte desse nosso amigo aqui. Ele basicamente é um HTML, tem um title aqui até muito sugestivo. Bom, importante a gente entender aqui, eu tenho um formulário, esse formulário está aqui, ó. Eu tenho a tag form, a abertura dela, e a tag de fechamento. Bom, se a gente dá uma olhada para a tag form sozinha, eu vou quebrar umas linhas aqui para ficar mais fácil a gente enxergar, ele está usando o método post, a gente vai discutir depois um pouco melhor o que vem a ser o método post, existem outros métodos para submissão aí das requisições do formulário, né? E o action é a ação que esse formulário vai fazer quando for submetido, né? Esse formulário ele vai ser submetido. Então, qual que é o action? O action é acionar um exe, um aplicativo, um executável, que ele vai estar no diretório CGI bin. Bom, isso a gente vai discutir melhor, os diretórios, mas a princípio a gente tem que entender o seguinte, esse HTML possui 3 campos de inclusão. Bom, aqui tem o primeiro input, ele tem um value inicial definido, tem o segundo input, que tem um value também definido, certo? E tenho o terceiro input aqui com um name e um value. Na verdade, o que eu fiz? Um formulário onde eu tenho os campos RA, o campo nome e o campo tel. Esse name aqui, na verdade, ele é um identificador do campo. Tá? O nome que aparece, que é exibido quando essa página HTML ela é renderizada pelo browser, na verdade, o que aparece é um label, é um texto. Esse label aqui, que é um texto solto aqui no HTML, ele pode estar ou não formatado, mas não tem nada a ver com o ID, com o identificador. Geralmente, a gente usa no atributo name de uma tag input, um texto que seja descritivo, né, que descreva claramente ao que se refere aquele campo. Né, mas a relação direta aqui não existe, né, a obrigatoriedade nessa relação. O atributo value aqui é só para setar um valor inicial. Bom, se a gente pegar esse nosso HTML e abrir ele com um navegador, por exemplo, aqui a gente está usando o Internet Explorer, eu vou conseguir visualizar a renderização desse HTML, certo? A renderização é um resultado que ele vai dar a partir daquele código-fonte, daquele código HTML. Então, olha só, ele colocou 3 labels aqui e os campos com um valor default setado. Eu posso alterar um valor default desse aqui somente para a gente digite algo. Somente para a gente perceber aqui esse comportamento. Tá? Vou salvar. Salvando esse HTML. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Vão ver que é simplesmente um valor default, que eu posso inclusive não ter. O importante é, quando eu clicar nesse botão, e quem define esse botão é o input. É o último input nosso aqui, ó, que é o type submit. Eu posso até pôr um atributo aqui para renomear e aquele texto enviar, né, que aparece aqui, enviar consulta, ele pode ser alterado, customizado, mas no caso aqui nem é a nossa preocupação inicial, não. Tem algumas outras tags perdidas aí, que são tags de definir negrito, quebra de linha, um espaço, né, mas isso aí pode ser até observado analisando algumas referências simples e muito comuns na internet de tags HTML e cujo objetivo não é o nosso aqui agora com essa apresentação. Então, o importante é, aqui tem uma definição de um formulário cuja submissão, o evento de submeter esse formulário vai acionar alguém, que no caso aqui é um executável, que vai estar no diretório CGI bin. Na verdade, esse diretório CGI bin é o diretório padrão do Apache, definido, né, para a gente poder permitir, né, então é um diretório que o Apache permite a execução de scripts.
Scripts CGI, vale lembrar que eles não são somente construídos com aplicação em C++. Qualquer programa, qualquer linguagem de programação que seja capaz de trabalhar com entrada e saída padrão, a gente pode entender aí essas linguagens de programação que a gente consegue construir aplicativos console. Qualquer uma dessa, ela pode ser utilizada para se construir scripts CGI, tá? No nosso caso aqui, a gente não viu nada do script ainda. O que eu estou mostrando é o formulário, é a entrada aí da requisição que vai ser submetida aí sim para um executável que vai ser um script CGI. Já já a gente vai dar uma olhada no código-fonte desse script, certo? Então aqui está o código-fonte, aqui está o resultado da renderização desse HTML. Lembrando que aqui eu acionei e abri diretamente o arquivo HTML.